Fala galera, bem-vindo a mais um episódio do Publiccast, dessa vez comigo, Jarley Graciano. Vocês não costumam viver por aqui, geralmente estou atrás das câmeras nos bastidores. Dessa vez resolvemos fazer um trabalho invertido. Tá lá o Léo e o Giovanni e eu estou aqui, então não me decepcione. Siga, compartilhe e comente, porque quando você faz isso o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Então vem comigo. Bom, hoje estamos aqui com Reinaldo Oliveira, o mestre de vendas. Vamos conhecer um pouquinho desse cara, tudo que ele faz aí no mercado de vendas, no mercado de fundição. Então vamos lá, Reinaldo, quem é Reinaldo Oliveira? Olá, Jarley. Olá, pessoal. Jarley me intitulou mestre de vendas, mas eu sou um eterno aprendiz. Eu sou o Reinaldo Oliveira, trabalho há 30 anos no segmento de fundição. Minha formação começou lá na área da metalurgia, depois eu fui para a área da administração, engenharia de produção, e hoje eu trabalho com vendas já há alguns anos, aprendendo todo dia. É isso aí, bacana. Falando em trabalhar com vendas e aprendendo todo dia, o que é vendas? Ótima pergunta, Jarley. Essa pergunta ela inicia aí talvez de uma forma reflexiva. Eu diria que vendas é um processo, na minha opinião, né? Ou seja, você discutir com o seu possível e potencial cliente a implementação de um serviço ou produto requer que você tenha, de todo modo, um processo, né? Onde queimar etapas pode ser extremamente prejudicial para o próprio processo, né? Você tem que, evidentemente, conhecer bastante do seu produto ou serviço, né? É importante que você conheça o mercado, o cliente, né, as necessidades do seu cliente. E por que eu falo que é um processo? Porque existem várias etapas, né, que você precisa cumprir. E o não cumprimento de determinadas etapas, a meu ver, é bastante prejudicial para que você possa atingir, né, o seu objetivo final, que é a venda do seu produto ou serviço para o seu cliente. Falando no processo de vendas como um todo, vamos planar um pouquinho, defina um pouco o que é o processo de venda. É a primeira captação ali do lead, né? Você fazer uma análise do seu cliente, de como você vai vender para ele, porque hoje em dia também, você fazer uma visita sem conhecer o seu cliente, você já começa queimando etapa, né? Se você não conhece qual que é o processo dele, é claro que muito você descobre na hora da visita, na hora da conversa ali com esse cliente. Mas vamos tentar criar assim, um processo de venda ideal, onde ele começa, meio e vamos dizer o fim dele, que nunca é o fim, né? Porque o vendas ela nunca termina. Você tem que sempre estar renovando aquele cliente. Você terminou de vender um produto, você começa já a trabalhar para vender um próximo produto. Qual que seria um processo ideal de vendas? Jarley, eu diria que não existe um processo ideal, tá? Acho que essa é a primeira questão que seria bem importante colocar aqui no nosso bate-papo. Mas existem algumas recomendações, e dentro do que eu chamo de processo, né, você inicia o que a gente chama do funil de vendas, né? Você inicia tendo o seu contato, né? Então você vai buscar no mercado, portanto é importante que você conheça o teu mercado, você vai buscar os teus contatos. Esses contatos, eles são qualificados, numa segunda instância, nos seus leads, né? Onde empresas com alguma oportunidade, né? Eu digo que o lead é uma empresa para a qual eu espero vender, né? E, evidentemente, todo o acompanhamento desse lead o coloca numa posição, o qualifica como sendo o prospect, que seria aquela empresa já mais próxima de um processo de decisão. Bom, essa etapa é muito importante porque você vai ter que entender a dor do cliente, quais são as necessidades do seu cliente. Você vai ter que, todavia, ter uma apresentação do teu produto ou serviço de maneira que ele tenha uma compreensão do que é. Se você tem, por exemplo, no processo de vendas complexas, onde os ciclos são maiores, essas etapas elas duram muitas vezes 2, 3 anos, né? Nos ciclos mais curtos, evidentemente, elas são um pouco mais ágeis, né? Todavia, na etapa de prospecção, onde o teu possível cliente, onde a empresa que uma vez era contato passou a ser lead e ela tem uma oportunidade, né, no momento do prospect,
onde você vai, evidentemente, seguir no processo para a venda propriamente dita, é justamente a etapa onde você tem que entender qual que é o modelo de decisão do cliente, se ele tem, se ele não tem orçamento, se ele está ou não está qualificado para aquela tomada de decisão. E, evidentemente, né, quando você tem esse processo fechado, ele passa a ser um cliente da sua carteira. Então, ele inicia um processo lá como um contato. Quando ele passa a ser lead, é uma empresa para a qual eu espero vender, e depois, num bom entendimento, né, numa boa compreensão das dores, ao entendimento do orçamento, como que é o método de tomada de decisão, quais são as pessoas envolvidas, né? Se o processo é B2B, por exemplo, quais são as pessoas envolvidas daquela organização que vão tomar a decisão, né? Será que aquela pessoa de uma área técnica, por exemplo, se for uma venda técnica, há necessidade de uma aprovação de diretoria, ele tem que colocar isso num plano de investimento de futuro? Então, a compreender toda essa sistemática, o seu processo é mais ou menos lento, né? E aí é o que eu falo, que o processo de vendas complexas acaba, por sua vez, sendo ainda mais desafiador, porque esse ciclo pode ser bastante longo. E o que, evidentemente, requer, né, uma persistência, uma sistemática, um preparo da parte dos vendedores muito maior. Tá? Sim. Falando dessa parte da persistência, né, do vendedor, eu lembro que no começo, quando eu comecei também a trabalhar com vendas, eu cometi alguns erros que hoje eu não cometo mais, mas seria fazer uma visita e eu via que aquela visita não estava legal, não foi legal. Eu demorava de 4 a 6 meses para voltar naquele cliente. E de um tempo para cá eu vi a importância de você manter contato com esse cliente, mesmo que aquela primeira visita, você fala assim, olha, aqui eu não vou conseguir vender por agora. Mas ao longo do tempo sempre abre ali tá sempre fazendo visita, criando um laço afetivo, criando um laço de amizade, vamos dizer assim, né? Uma empatia. A um momento, você está vendendo um produto, eles lembram de você. Mas isso só acontece quando você está ali constantemente em contato com o seu cliente. Se você faz e deixa, você tem alguma dica de como eu posso manter o contato com esse cliente, mesmo que hoje eu sei que ele não vai conseguir me comprar nada, ou eu não tenho nada que ele necessite nesse momento. Porque eu não consegui criar uma necessidade nele, ele não tem essa necessidade na fábrica, mas eu preciso manter esse contato. Às vezes é difícil você pensar como fazer isso. Quais são as dicas para o que você já tem passado, você já passou, como que você lidou com situações parecidas como essa? Então, tem alguns aspectos importantes disso que você coloca, né? É claro que é muito importante que nós tenhamos, claro que determinados produtos ou serviços demandam situações mais específicas no contexto exatamente do que você disse. Mas, por exemplo, está aí uma coisa importante. Quando eu qualifico ele, né? Você falou, quando eu visito o meu cliente, está aí uma coisa que eu persigo bastante. Ele não é cliente ainda, ele é um lead. Sim. Então, no momento que ele está bem qualificado, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer naquele potencial cliente. Né? Então, se ele está numa fase de lead, eventualmente ele precisa entender ainda um pouco melhor o meu produto, ele precisa me conhecer melhor. Daí vem o conceito do rapport. Sem um rapport, sem uma afinidade maior, sem um relacionamento, você provavelmente não vai seguir no teu processo de forma consistente. Porque ele precisa confiar em você. Bom, evidentemente, por isso que eu falo que depende do produto, porque às vezes você está vendendo um serviço ou um insumo que tem um valor agregado menor, que seja uma aquisição do dia a dia dele, o processo de tomada de decisão é mais rápido. Todavia, se eu estou falando de vendas complexas, onde o aporte, o investimento é maior, a tomada de decisão ela é, de certo modo, mais lenta, porque a substituição daquele produto é difícil ou quase impossível. Imagina uma grande implementação, né, onde o investimento foi maior, onde os recursos que ele teve que desempenhar, onde ele teve que envolver mais pessoas na organização. É claro que para estes processos, cuja tomada de decisão é mais lenta, porque tem muito valor investido, é muito mais importante esse rapport. Então, na fase onde ele é seu lead, é onde você constrói esse relacionamento. Então, evidentemente, você vai contactá-lo com alguma frequência, visitá-lo quando você estiver, né, ou seja, na região onde ele está, ou potencialmente quando você identificar que você tem alguma coisa nova para mostrar para ele,
ou que ele poderia te mostrar algo que vai te ajudar a entender como e qual é a dor desse teu potencial cliente. Então, é uma fase de construção. Por isso é importante no funil de vendas essas fases estarem bem definidas. Se elas não estão definidas, você pode misturar o que você vai fazer com uma empresa que é contato ou que é prospect, ou seja, que talvez está muito próximo da venda, da tomada de decisão. Então, a meu ver, eu inicio definindo muito bem onde ele está no meu funil de vendas, né? E evidentemente que isso claramente é necessário para isso e outros aspectos, e essa construção do relacionamento. Então, a frequência que eu vou visitar, o que eu vou levar para apresentar, se eu vou simplesmente mandar um material de marketing para ele, se eu vou convidar ele para participar de um evento meu, isso são, evidentemente, as tuas... e aí as habilidades, evidentemente, pessoais são importantes nesse contexto, mas isso faz com que você construa um relacionamento um pouco mais consolidado, um pouco mais aí, estruturado com o teu potencial cliente. Essa é a minha visão aí desse contexto aí que você coloca. Não, bacana. Outro ponto, quando eu iniciei no mercado de vendas, né, e eu vejo muita gente está começando agora, tem uma pergunta que sempre fica, para quem está começando, você fica martelando ali. Vendas, vamos dizer assim, é um dom ou é técnica? Ou um pouquinho dos dois, ou é força de vontade? Para você hoje, qualquer um pode ser vendedor ou não? Você precisa ter uma certa expertise, você precisa ter já um dom já desde na sua formação ali como pessoa mesmo. Ótima pergunta, Jalei. É assim, como eu acredito fortemente na transformação por meio dos treinamentos, eu acho que todo mundo pode ser treinado para ser um bom vendedor, uma boa vendedora, tá? Porque eu acredito na transformação por meio do treinamento. Mas venda é uma ciência. Venda tem técnica. Venda tem, conforme nós falamos, processo. Então não faz muito sentido uma pessoa eventualmente vir a trabalhar em vendas, a meu ver, simplesmente porque ela não tem conseguido, por exemplo, uma oportunidade no trabalho dela. Não tem aquela famosa brincadeira da mãe, né? A mãe chega para a pessoa e fala assim, você consegue um emprego para o meu filho? Pode ser qualquer coisa, até como vendedor. Machuca isso aí. Machuca. Isso, de certo modo, e até falo que às vezes é a profissão que tem maior quantidade de desempregados, né? Você é desempregado na tua profissão, vai trabalhar como vendedor, sem se preparar não faz sentido, a meu ver, tá? Todavia, você é um bom mecânico, você é um dentista, você é um professor e gostaria de trabalhar com vendas, você pode se qualificar. Evidentemente que para quase todas as atividades que você faz, o dom, o jeito para fazer aquela atividade, ele é importante, seja para quem trabalha na hotelaria, seja para quem trabalha no escritório, seja para quem trabalha com vendas, numa área, né, seja qual for a atividade profissional, a habilidade ela é importante, mas é treinável. Existem técnicas, métodos, você vai fazer, evidentemente, você vai precisar de alguém que te acompanhe por um período, né? Não faz sentido deixar, olha, vai lá e vende, né? Pega esse produto aqui e sai vender. E apresenta o produto, né? Como, evidentemente, até alguns produtos e serviços, né? O pessoal acaba usando esse método, né? Recruta uma pessoa, passa rapidamente, né, a informação do produto e coloca a pessoa à frente de um processo, tendo lido 2, 3 páginas, aí onde vem aquelas técnicas meio já não vencidas, mas eu diria que superadas, pelo menos, né? Ou seja, que não funciona para a maior parte das coisas importantes. Então, sim, dá para capacitar, mas tem que tomar bastante cuidado, porque é uma ciência, tem métodos, tem técnicas, né? Importante, cuja transformação, treinamento é um aspecto bem importante. Isso é a respeito dessas técnicas carimbadas, né, como você citou aí. Não dá para você chegar sempre com a mesma conversa, com a mesma intenção para clientes diferentes. Eu me lembro de um caso, eu fui fazer uma prospecção, estava fazendo prospecção ainda no cliente, eu estava batendo papo com o cliente, e ele é uma pessoa que me ajudou muito no meu começo. E aí eu falava com ele, ele falava, ó, isso aí é uma técnica do coach e tal. Nossa, aí me desmontou, né? Eu já ficava, era mesmo uma técnica que eu tinha acabado de ver ali no YouTube, tinha buscado aquela informação.
Aí eu me lembro que pouco tempo depois eu conversei com você mesmo, você falou assim, ó, Jarley, sempre leve algo para esse cliente. Não leva lá, não chega lá de mão banana, não vai só tomar um cafezinho. Leve algo construtivo para ele. E eu passei a ler artigos dentro do mercado, dentro daquela empresa que era do segmento dela. Passei a ler artigos, eu parava, ficava 1 hora antes de entrar na visita, eu lia em casa, chegava 1 hora antes da visita, os pontos que eu tinha marcado eu lia de novo, e quando eu entrava eu já estava com a ideia daquele artigo na mente. Então eu conversava com ele, falava, olha, eu vi um artigo tal, você já implementou um processo parecido com esse aqui? Qual foi o resultado? A conversa fluía muito, muito melhor, e aí eu criava uma conexão com ele, porque eu mudei o jeito, porque esse cliente, esse lead, né, que ele nunca chegou a ser cliente. Ele foi sempre um lead, mas ele foi um dos leads que mais me ajudou a alcançar clientes. Porque as dicas que ele me dava, que eu lembro que a primeira vez, o primeiro contato que eu tive com ele, ele falou, ó, você ainda nunca vendeu, como é que é? Eu falei, não tem muita experiência. Ele falou, ó, cara, então a gente vai te ajudar, porque até que esse mercado nosso também não tem muita gente nova querendo entrar. Quem tá aqui tá e quem não tá querendo entrar muita gente nova. Então, assim, desde aquela época já era uma dificuldade a garotada nova entrar no segmento B2B. Hoje eu não sei, na região que eu rodo eu vejo muito pouco pessoas novas, né? Mas vamos dizer aí de 20 e poucos anos. Para você hoje, você vê que existe uma barreira no mercado para essa garotada ou não? É mais algo que a sociedade tem demonstrado, a garotada também não está querendo muito esse esforço, né? Porque vender não é fácil. Você tem que ter um trabalho, uma persistência, e quando terminar essa persistência, mais um pouquinho de persistência e termina com a resiliência, porque vendas é sempre complicado vender. Depois que você vende é muito bom, mas até lá, aí você vende, você fica feliz, aí você tem que manter aquele cliente, aí você começa de novo, persistência. Você vê hoje que existe uma barreira ou é mais na cabeça dessa garotada nova mesmo, que não está querendo muito esse esforço? Eu não vejo barreira, tá? Até encontro em alguns produtos, vários vendedores jovens, né? Razão pela qual alguns recrutamentos, né, do primeiro emprego, às vezes é de uma área comercial, né, que o jovem vai trabalhar. O que talvez, e por isso que eu disse no começo, né, vai depender muito do tipo de produto ou serviço que você trabalha, né? Hoje eu trabalho num segmento de vendas que eu chamo de vendas complexas, né, de ciclos longos, né, o aporte, o investimento é significativo, né? Então, existe, de certa forma, talvez, como você mesmo falou da resiliência, né, de todo esse entendimento do ciclo, quem é um pouco mais ansioso teria mais dificuldade, né? Porque espera-se, todavia, que o próprio ciclo seja um pouco mais longo e os mais ansiosos vão ter a dificuldade de absorver tudo isso. Mas para vendas, por exemplo, que o ciclo é curto, né? Vender curso de idioma, né? Muitas vezes é uma ligação, você toma uma decisão ali, você está precisando fazer um idioma, cabe no teu orçamento, você toma a decisão, né? O seguro, um plano de saúde, né? Um plano odontológico, decisões que são muito importantes, todas elas, todavia são decisões que você toma ali, cabe no meu orçamento, eu compro, né? Talvez um ciclo um pouquinho mais longo, você vai tomar a decisão da compra de um veículo, né? A troca do teu veículo, né? Imagina comprar um imóvel, né? Que você vai ficar pagando um tempo bastante grande. Então, eu acho que isso sim tem pela característica e pode ser, eu estou colocando numa hipótese, que os mais jovens, se forem mais ansiosos, vão ter um pouquinho mais de dificuldade. Mas, na minha opinião, não tem barreira, né? Quando se trabalha no campo das vendas técnicas, né? Eu sei que você, por exemplo, trabalha com vendas técnicas, eu trabalho com vendas técnicas, você precisa ter, evidentemente, uma base técnica para aquilo, ou uma equipe de apoio, né? Hoje eu trabalho com uma equipe de apoio que, do ponto de vista técnico, serve de forma fantástica, dando subsídio ao tomador de decisão para que, do ponto de vista técnico, ele entenda bem a aplicação do produto. Então, acho que está muito ligado a isso. Por isso que eu falo, não dá para generalizar. É a primeira coisa que eu diria que, quando você fala assim, qual é o caminho, qual a técnica para vendas? Peraí, vendas do quê? Vendas de quê? Para que segmento? Né? B2B, B2C, é um produto de ciclo mais curto, de aporte maior, e assim por diante. Então, esses pormenores, né, que a gente está falando talvez de situação um pouco mais genérica, mas existem pormenores aí que precisam ser fortemente observados, tá, Jarley? Bacana. Deixa eu te fazer outra pergunta em relação já ao cenário político, né, o que a gente tem hoje. Você
Quando mudou o governo, ficou aquela preocupação, agora as empresas vão parar um pouco o investimento, vamos segurar o investimento, vou esperar, né, ver o que vai acontecer no país. Você tem sentido alguma diferença do governo anterior para o seu trabalho em relação às vendas a longo prazo? Ou não mudou muita coisa, tá acontecendo da mesma forma? Ou teve uma diferença ou para você não? Porque a gente sempre tem esses vendedores, que eu já fui um vendedor assim, que sempre bota a culpa em alguma coisa para não vender, né? Foi muito difícil eu entender e mudar a mentalidade para isso. Que não interessa como que está o mercado, não interessa qual o governo que está lá. O que importa, na verdade, é o quanto você quer trabalhar, o quanto você quer vender. Você, de alguma forma, sentiu que realmente teve algumas dificuldades, mas facilmente superadas ou não? Teve um pouco mais de dificuldade para superar? Como foi para você, como está sendo para você o atual cenário político para vendas? Ótima pergunta. Essa talvez a gente precisasse mais tempo para detalhar ela, mas óbvio, né? Eu sei que a gente tem um tempo limitado. Eu diria assim, a maior parte das empresas com as quais eu convivo, a maior parte das empresas para as quais eu tenho, né, como lead, como prospect ou como cliente, são empresas que já estão no mercado há vários anos. Ou seja, os próprios empresários, eles já passaram por vários ciclos. Muitos deles com aquela inflação galopante que tínhamos, né? Com escassez de recurso, com dificuldade de capacitação de mão de obra, com eventuais dificuldades de exportar o produto. Enfim, estou citando alguns exemplos. Então eu diria que a troca do governo anterior para o atual, como os ciclos meus são longos, às vezes ultrapassa governo, né? Então, eu não sei se tem uma relação direta, tá? Mas as empresas estão exportando mais, o PIB do Brasil está melhor ou está pior? Claro que tem uma influência acerca da disponibilidade de dinheiro que a empresa tem. No entanto, em algumas situações, eu já vivenciei, já há alguns anos trabalhando com vendas e alguns anos conduzindo, né, alguns processos, eu já percebi, por exemplo, que períodos de baixa de produção foi favorável em alguns aspectos. Por quê? Porque é justamente onde, no meu caso, que vendo um produto ligado a desempenho, a empresa ela precisa melhorar a tua performance. Então, eu estou produzindo menos, então o que eu estou produzindo tem que ser produzido com alta performance, né? Então, no ambiente da fundição, por exemplo, que a gente fala, é produzir com rendimento metálico maior, com refúgio menor, com menor índice de retrabalho. Então, isso às vezes é uma análise interna, né? Tem até um amigo que fala que 70% dos problemas da empresa está dentro da empresa. E é fato, né? E aí, se você para pensar isso, realmente é a tua relação areia-metal, né? Falando de um aspecto bem técnico da fundição. Então, eu diria que uma mudança do governo anterior para esse, pouco se observa nesse aspecto, até porque, justamente, né, tanto são as trocas, né, e dentro do ciclo elas já aconteceram, então, de fato, ela não tem essa influência. E o próprio empresário, né, os empresários eles estão, né, bastante já sujeitos a isso há muitos anos. Então, aquele empresário que entende que a maior parte do problema está na empresa dele, que ele não pode ficar dependendo da política, do governo. Se tem algo favorável, se tem uma linha de crédito melhor, ele vai lá, busca a linha de crédito, evidentemente, internaliza aquilo facilita a compra de um equipamento, né? Se tem um processo de capacitação de pessoas, ele vai lá e absorve aquilo, porque pessoas capacitadas é importante, então ele vai surfando nas boas ondas do mercado. Eu diria que é nesse contexto que eu entendo, mas talvez poderíamos estender aí, abrir o leque para mais uma discussão só sobre esse tema. Vamos marcar outro só para esse tema. Falando nessa dificuldade do empresário de hoje, né? Você tem feito bastante visitas, visitas que eu tenho feito, a maior dificuldade é unânime, mão de obra. Hoje, principalmente para o mercado que a gente atua, que é um mercado de fundição, é muito um trabalho braçal, muito um trabalho que você vai ter um desgaste ali físico mesmo. Esse cenário, eu rodo mais, eu trabalho mais em Minas, então eu vejo o cenário de Minas. Esse cenário, essa dificuldade da mão de obra em si, você tem visto ele também em outros estados que você tem passado?
Ou não, é algo específico aqui de Minas, porque tem muita função. Como que está essa relação mão de obra e vagas de emprego? Excelente pergunta, Jalei. Isso, inclusive, tem me preocupado muito, porque é em 100% das empresas com quem eu tenho contato, e é Santa Catarina, é São Paulo, é Rio Grande do Sul, é Minas, regiões, né, mais distantes dos grandes centros, todas, unanimemente, todas estão com problema de mão de obra. Isso está impressionando de tal maneira que eu não sei, no médio prazo, como que as empresas vão conviver. Claro, no segmento de função, onde por mais que você mecaniza o processo, você tem bastante mão de obra embarcada. Eu acabei de acompanhar o start de uma função agora, eu dizia para a dona, inclusive, né? Por mais que a sua empresa está mecanizada, tem bastante gente envolvida no processo de fusão, de vazamento, né? No processo de função como um todo. Então, está faltando mão de obra operacional, mão de obra técnica, mão de obra de gestão. Então, eu estou bastante preocupado com isso. Tem alguns sinais, né, do porquê que isso está acontecendo. Até teve uma visita que eu tive em Minas há uns 2 meses, e as pessoas relatavam, né, que, eventualmente, até as pessoas estão optando por planos de assistencialismo, né, e isso preocupa um pouco, porque eu não sei se de fato isso acontece, mas me parece que já está sendo bem observado, de empresas, por exemplo, de ofertar 20, 30 vagas, né? Me falaram de um feirão, de um supermercado em Belo Horizonte que estava contratando, tinha lá X vagas e não preencheu 10% das vagas. Então, a meu ver, isso é uma preocupação forte e trazendo para o ambiente da função bastante, porque aí tem um aspecto da própria característica do processo. Aí é onde ele concorre com outros processos, onde não tem tanto, né, o calor, o peso, né, o ambiente um pouco mais insalubre, né, da função acaba assustando os jovens, né? Então, do meu ponto de vista, é uma situação bem preocupante a falta de mão de obra e é generalizado no meu ponto de vista. Não, bacana. Não, realmente esse feirão que você disse aconteceu faz poucos dias. Tá para acontecer novamente, porque não conseguiu preencher todas as vagas. É comum você andar aqui em lojas, principalmente lojas no centro da cidade, sempre tem lá, temos vagas. E aquela vaga você passa ali, tem 3, 4 meses e tá lá a etiqueta, temos vagas ainda. Mas voltado para para sua vida acadêmica, né? Professor, doutor na PUC, o que você tem visto, que tem mudado dentro das instituições, para mudar um pouco ali o cenário de trabalho, porque hoje eu vejo o seguinte, no meu ponto de vista, tá? Essa garotada não quer entrar no trabalho braçal. Ela quer entrar, às vezes, no trabalho que é digital, mas aí depois eles veem também que o digital não é tão fácil assim. E aí alguns estão voltando a estudar, né, com 2, 3 anos de perda ali que deveriam estar evoluindo. Você tem visto algum movimento das instituições voltados para chamar de volta esses alunos, para chamar de volta esses futuros profissionais? Sim, Jalei, eu acho que algo que está bastante presente, né, nas instituições de ensino sérias são cursos voltados para a necessidade do mercado, tá? Então, a gente tem cursos menos genéricos, do tipo, olha, eu vou ensinar tudo isso aqui, mas focado naquilo que a indústria precisa. Então, por exemplo, se não é na graduação, é numa eventual pós-graduação, ou seja, a formação posterior à graduação, que, de certo modo, direciona para o conhecimento que a indústria precisa, que o comércio, que o serviço precisa. Então, isso, de todo modo, acaba direcionando, né? É claro que talvez o mais jovem, né, o recém entrando no mercado, não tem claro o que ele quer, com o que ele quer trabalhar. Então, talvez ele tenha uma formação um pouco mais abrangente. Mas uma das preocupações nas instituições sérias, que não estão apenas para captar recurso, né, para ganhar dinheiro, é a formação baseado no que o mercado precisa. E aí eu ajudo o mercado, que quando aquele profissional, aquela profissional estiver formada, ele vai resolver problema na empresa, tá? Que é o que a pessoa precisa estar qualificado para resolver problema. Segundo, eu garanto talvez não, mas eu direciono uma certa empregabilidade melhor. Bom, e é fato que a instituição também precisa sobreviver, ela precisa de ter estudantes. Então, a meu ver, é um benefício para todo mundo. Então, a capacitação, que é algo fundamental, e aí voltando de novo um pouquinho para o nosso mercado da função,
Hoje eu percebo, né, existe uma pós-graduação em engenharia de fundição, que nós temos aí colaborado na coordenação junto à PUC Minas, que é um curso online, facilita, né, para que o Brasil todo, né, democratiza, né, alguém que está no interior do Rio Grande do Sul, em Manaus, em São Paulo, no Paraná, possa fazer o curso. É bem direcionado para uma necessidade de mercado, razão pela qual tem uma boa repercussão. Então são direcionamentos como esse que eu acredito, né? Então a instituição de ensino tem que ir ao mercado para pesquisar, para entender o que o mercado precisa, e o mercado tem que ir à instituição de ensino contar o que ele precisa, né? E aí as formações ficam, sejam elas, né, nas áreas que forem, mais direcionadas para o conhecimento que a empresa precisa, tá? Não, bacana. Não, bom, nosso tempo está acabando. Eu queria que você deixasse uma mensagem de ensinamento, de motivação para quem está entrando agora no mercado de vendas, quem está, principalmente no mercado B2B, que é um mercado que tem crescido bastante em diversas áreas, né? O mercado tem crescido, mas tem ainda aquela falta, vamos colocar assim, um profissional que persiste mesmo. Porque, como eu te falo, eu vejo sempre as mesmas empresas. E aí, quando passa pouco tempo, a gente vai ver o representante já é outro. Não é mais aquele que estava lá 2, 3 meses atrás. Em diversos segmentos. Eu faço um trabalho também em transportadora e lá eu vejo muito isso. Chega um representante de uma certa empresa para oferecer um serviço hoje. Daqui 3 meses já é outro representante porque aquele que estava não quis mais. Então, deixa aí uma mensagem para essa galera que queira trabalhar com vendas, que pretende trabalhar com vendas, uma mensagem motivacional para que elas não desistam. Muito bom, Jalei. Bom, agradeço, né? E o tempo passa rápido, realmente, né? Teríamos talvez aí abrindo leque, né, para outras questões, até porque e aí eu me dirijo, né, uma mensagem bem simples para todos. Eu diria que para trabalhar com vendas você tem que ter várias habilidades, né? Uma das habilidades é a habilidade interpessoal, né? Então a mensagem de motivação é muito simples. Tenha paciência, né? Persista, porque o processo pode ser um pouco mais lento do que você imaginava que seria, e se prepare para aquilo, né? Não só se prepare conhecendo o produto ou o serviço com o qual você vai trabalhar, mas se prepare, né? Faça cursos, leia, tem boas, excelentes literaturas, material disponível na internet, né? Podcasts, vídeos, treinamentos. Consulte as empresas, né, que capacitam, né, vendedores. E tenha, evidentemente, né, nesse contexto da resiliência que você mencionou, algo como um aliado para te ajudar nesse processo. Então, dos mais jovens aos mais experientes, isso pode ajudar bastante no processo de vendas. Tá? Muito obrigado, Jalei. Valeu, eu que agradeço. Isso aí, esse foi o Reinaldo Oliveira falando um pouquinho sobre vendas. Nós vamos voltar com ele aqui em uma outra oportunidade para falar mais sobre o mercado de fundição. Para quem não conhece esse mercado, vocês estão perdendo, que é o mercado que é grande, e eu vou te falar com você, vamos colocar aí uns 70% dos produtos que tem na sua casa saíram de dentro da fundição, e você não está sabendo disso. Então é isso aí, Reinaldo, muito obrigado, te agradeço, até uma próxima oportunidade, espero que seja em breve. Obrigado, Jalei. Valeu.